Bom, vamos lá, pessoal. O objetivo desse vídeo é a gente finalizar as discussões sobre as tentativas de estabilização no governo Sarney, né? A gente discutiu o plano cruzado e discutimos o plano Bresser. Desculpa pela questão da voz e da tosse para vocês. Retomando brevemente, né? A gente tem ali no período Sarney um governo fraco, um governo com baixa sustentabilidade política, com receio sobre a sua capacidade de terminar o mandato. A economia brasileira vem de um período de recessão, de pressões recessivas, de cansaço com um ajuste macroeconômico convencional. Havia a perspectiva de que teríamos uma certa incompatibilidade entre a geração de mega superávites comerciais ou a transferência de recursos para o exterior para honrar os pagamentos das obrigações relacionadas à crise da dívida e a retomada do crescimento, ou seja, havia uma perspectiva de que teríamos uma incompatibilidade entre esse modelo de ajuste ortodoxo e a retomada do crescimento. É nesse contexto que o governo Sarney coloca como diretriz central a retomada do crescimento, né? A partir dessa percepção e fundamentado nas interpretações inicialistas sobre a inflação, a gente tem o plano cruzado, né? O plano cruzado tem um diagnóstico da necessidade de ajustes estruturais na economia brasileira, como a gente já discutiu, a percepção de que deveria ser necessário um ajuste estrutural de longo prazo para contornar os problemas de financiamento externo. Do contrário, não seria possível lograr êxito uma estratégia desinflacionária. Seria necessário também reorganizar estruturalmente as bases do financiamento interno, dada a natureza financeira do déficit público, né? Nesse sentido, há uma tentativa de alongar prazos da dívida interna, da dívida externa também, renegociar taxas de juros mais baixas, colocar uma posição mais forte do Estado brasileiro perante os credores internacionais, né? Na dimensão interna, você tem algumas tecnicalidades que sugerem um comportamento pró-devedor, de certa forma, uma tendência de redução das taxas de juros domésticas e também uma sinalização do plano cruzado de uma taxa de câmbio relativamente valorizada e estável, né? Mas essa tentativa de criação de um mercado de crédito de longo prazo para viabilizar a retomada do investimento público mostra-se insuficiente, como sabemos, né? O plano em si busca, por meio de um choque grande, congelamento, né, de preços por tempo indeterminado, quebrar a inércia inflacionária, buscar-se uma desindexação plena da economia, né, e por meio de uma reforma monetária, reorganizar também as expectativas, né? Você tem um câmbio estável e relativamente valorizado, né? Há uma conversão dos salários pela média do período dos 6 meses anteriores e, além disso, um abono salarial generalizado e com mais ênfase ainda para o salário mínimo. Todos esses mecanismos levam, surpreendentemente no momento,
há uma aceleração grande do consumo. Lembrar que a gente vem de um período longo de pressões excessivas, está uma demanda bastante reprimida, e um aumento da capacidade de compra da classe trabalhadora no primeiro momento, né? Ok. Essa explosão do consumo junto com os limites do investimento vai levar a expedientes de ágio, de percepção de falta de produtos, de sobrepreço no mercado negro, e vai aos poucos corroer o superávit comercial até então razoavelmente bem estabelecido em patamares vultosos, né? Começa-se a se avolumar as pressões para a desvalorização da moeda local, né? E a necessidade de você ter um pacote fiscal que recomponha a capacidade de investimento do Estado, né? Também há uma certa crítica de que o plano cruzado não balizou adequadamente a política fiscal e a política monetária para contornar essa explosão de consumo, né? Isso vem a posteriori, né? Havia até então, antes do plano cruzado, um medo de uma recessão nesse cenário de congelamento, né? Tem diversas iniciativas nesse sentido, que vão ali rebater depois nas mini desvalorizações diárias, nas mini desvalorizações no chamado cruzadinho, né? De julho a outubro de 86, e depois das mini desvalorizações diárias no cruzado 2, de novembro de 86 a julho de 87, né? O pacote fiscal, são duas tentativas de pacotes fiscais, utilizadas tanto no cruzadinho quanto no cruzado 2, não são suficientes para retomar o investimento público. Começa-se a haver uma perspectiva crescente de que aquele congelamento era irreal, que haveria a qualquer momento um descongelamento, e haveria a necessidade de você desvalorizar a moeda, que teria impactos nos preços relativos, né? A inflação começa a subir novamente, temos uma reindexação da economia, final do cruzado 2 e uma moratória em 87. Em síntese, esse é o plano cruzado. E o plano Bresser, né? Retomando também, olha, que o time sabe, né? A leitura do Bresser é de que a gente deveria aprender com os erros do plano cruzado, né? Quais eram esses erros? Houve uma excessiva demanda, houve uma política fiscal e uma política monetária excessivamente permissivas, que contribuíram para essa explosão da demanda, para o deságio, para o ágio dos produtos, o surgimento do mercado negro, e para a incapacidade da oferta dar conta daquela explosão de demanda. Havia percepção também de que a taxa de câmbio foi colocada em patamares muito valorizados, incompatíveis com a geração de superávit num cenário de desinflação e desindexação, e que os salários acabaram pressionando a inflação, né? Ou seja, que o plano cruzado não foi neutro em termos distributivos, né? Vale lembrar que as leituras inicialistas colocavam como pré-requisito para a estabilidade desinflacionária a inexistência de pressões para recomposição salarial muito fortes, reorganizando os preços relativos, né? Parte-se, então, da ideia de que os preços relativos deveriam estar estabilizados no primeiro momento. No plano Bresser, você tem um aumento das tarifas públicas prévio ao congelamento, para recompor, para dar fôlego para o Estado, né? Há uma pequena max desvalorização antes do início do plano, que também vai impactar, na capacidade, na organização dos preços relativos, né? E havia uma leitura também do Bresser de que deveria se evitar uma monetização excessiva, ou seja, você teria que ter taxas de juros razoavelmente elevadas. Então, você tem elementos mistos de ortodoxia e de heterodoxia.
na dimensão fiscal e na dimensão monetária mais conservadores, a partir de um diagnóstico da perspectiva inercialista heterodoxa. Então, você tem essa combinação desses dois elementos, né? O plano não busca uma desindexação plena, tal qual o cruzado, mantém-se a unidade real de preços, né, que vai balizar lá os reajustes de salários de alguns preços, colocar os limites para alguns preços, e a ideia é contornar a hiperinflação, né? Também há diversos limites, como a gente sabe, nesse plano, você não consegue reduzir substancialmente o gasto público, apesar de algumas reformas, não consegue uma condição de financiamento externo duradoura, apesar de alguns avanços nas tecnicalidades da negociação da dívida externa. E, além disso, as ideias do Bresser eram muito conhecidas, né? Então, que de certa forma já levou a um comportamento prévio, dos agentes no sentido da remarcação de preços, né? O plano também entra em colapso, a inflação volta a cerca de 15% ao ano, ali em dezembro de 87, né? Em seguida, nós temos a gestão do Maílson da Nóbrega, o glorioso Maílson da Nóbrega, que vai comandar o feijão com arroz, né? Feijão com arroz. Logo em seguida, como o próprio nome diz, né? E depois o plano verão, o próprio nome diz, entre janeiro e dezembro de 88, o feijão com arroz tem como objetivo ter uma política econômica bastante tradicional, conservadora, de apenas estabilizar a inflação. O objetivo do plano era estabilizar a inflação em 15% ao mês. 15% ao mês. Utilizar uma política monetária e fiscal conservadora, tentar reduzir gradualmente o déficit público, que era estimado, então, em algo entre 7% e 8% do PIB, e também sinalizar para os agentes que não haveria mais um congelamento, né? A ideia era tentar alguma renegociação parcial da dívida externa, alguns novos empréstimos que viabilizassem o pagamento de juros atrasados, evitar que a economia arrumasse para a hiperinflação e, de certa forma, tentar uma desindexação via pacto social, né, entre trabalhadores, empresários, sem congelamento, sem medidas traumáticas. Essa era a leitura, né, depois do que havia acontecido com o Cruzado e o Bresser, né? É claro que percebe-se que, sem resolver os problemas externos, como a gente já discutiu bastante, essa desindexação é muito complicada, né? E não avança. O plano também fracassa. Por fim, finalizando, né, concluindo o governo Sarney, a gente tem o plano Verão, também comandado pelo Maílson da Nóbrega, de janeiro a maio de 89. Né? A ideia era tentar agora quebrar as expectativas, né? Tentar quebrar a inércia inflacionária, levar uma desindexação total da economia, uma desindexação mais ambiciosa, inclusive, que é tentada no plano cruzado. Foram eliminados os indicadores de indexação, né, financeira, as obrigações do Tesouro Nacional e as indexações dos salários, que era a ORP, lá, bem lá do Bresser, né, quebrar totalmente a indexação da economia e utilizar uma política monetária bastante restritiva. Então, você tinha uma taxa de juros muito elevada, buscando evitar que houvesse uma explosão de bens de consumo. Né? Há uma nova reforma monetária com a introdução do cruzado novo. Né? Mas vale lembrar que a gente já está no terceiro choque do governo Sarney, na segunda reforma monetária, né? Do cruzeiro para cruzado, do cruzado para cruzado novo. Tivemos cruzado, Bresser e agora o verão. Então, ou seja, já havia uma
grande instabilidade e estamos ali no finalzinho do governo Sarney, e a percepção de que tais choques não eram tão efetivos, tinha uma baixa credibilidade, né? Tenta-se reduzir, já começa a surgir aqui o embrião das reformas liberais dos anos 90, busca-se reduzir o déficit fiscal novamente, mas por meio de uma reforma administrativa, reduzir o número de ministérios, reduzir o tamanho da máquina pública, aquela discussão de sempre, né, que também encontra muitas dificuldades. Vai começando a preparar o terreno já para os anos 90. Há um congelamento de preços por prazo indeterminado, né, um choque de desindexação muito grande. O problema é que quando a gente tem um choque de desindexação muito grande e o plano não tem credibilidade, e ele vai à falência muito rapidamente, há um risco grande de se levar a uma hiperinflação aberta. Você romperia com aqueles mecanismos de indexação tradicional gerados lá pela moeda indexada, que garantiam o valor da riqueza, apesar de negarem o valor da moeda, e eram a base da organização da economia brasileira. Quando você rompe com os mecanismos de indexação de forma radical, tá certo que isso é um elemento necessário para se conseguir uma desinflação no cenário de inércia, mas se as expectativas se desorganizam e se não é possível conseguir essa desindexação, você não tem mais âncora. E você desorganiza toda a forma de acumulação e de mensuração do valor na economia. Então, a unidade de conta, a reserva de valor vão transitar rapidamente, de maneira intensa, para a moeda internacional, que num cenário de restrições externas poderiam contaminar ainda mais as expectativas, né? Há uma desvalorização cambial prévia ao congelamento, né, de 18%, e depois uma pré-fixação do câmbio, suspende-se as mini desvalorizações diárias, até para não gerar uma nova inércia, né? Para não gerar uma nova inércia. E são proibidos indexações de contratos com prazos inferiores a 90 dias. Há uma crise no mercado financeiro grande, porque você tira a indexação, há um medo até por parte dos detentores dos títulos da dívida de que essa dívida pública, ao perder a sua indexação, seria corroída pela inflação. Você poderia ter novamente uma política pró-devedor, nesse caso pró-Estado, e isso levaria à perda de riqueza por parte dos detentores dos títulos. Né? O grande capital reclama com isso. Além disso, você tem uma dificuldade de congelamento, dificuldade de ajuste fiscal, há uma dificuldade também de aceitação por parte dos trabalhadores, como é óbvio, né? Dessa política. Por quê? Porque você elimina a indexação posterior dos salários. Então, você faz uma conversão pela média dos 12 meses anteriores e depois fala, a partir de agora não tem mais indexador. Lembrar lá no cruzado, a gente tem que lembrar que no cruzado havia um gatilho salarial de 20% quando a inflação atingisse 20%, né, por salário. Então, você, de certa forma, protege o trabalhador. Aqui, você fala o seguinte, olha, não tem mais indexador. A partir de agora, vocês que negociem. E, dada a falta de credibilidade, já no final do governo Sarney, com todos esses choques, fica bastante complicado, né? Começam a haver greves, pressões para reajustes salariais em períodos mais curtos, cada vez mais curtos,
para recompor a renda, participação na renda, como a gente sabe muito bem. Há um ágio gigantesco no mercado paralelo de dólar, chegando a cerca de 200%, uma expectativa de desvalorização intensa, e para evitar a abertura de uma hiperinflação, taxas de juros estratosféricas, né, introduz-se novamente a indexação e tem-se um fracasso do plano verão, né, com suspensão do pagamento dos juros da dívida externa, novamente, agora em setembro de 89. Esse é o cenário prévio ao plano Collor, que a gente discute no próximo vídeo.